Sejam então bem-vindos. Vamos para mais um especial informação, Freguesia a Freguesia, como temos vindo a referir, a Freguesia de São Pedro de Tomar, em destaque nesta edição, com a presença naturalmente da Presidente da Junta, Maria Lourdes Ferro Mal. Muito obrigado por estar connosco. Vamos falar um pouco daquilo que foi até agora este mandato, daquilo que também se perspectiva para o restante. Começávamos precisamente por aí. Como é que foi até agora? Sim, boa noite. Agradecer também à Rádio Hertz e cumprimentar todos os ouvintes que tenho o prazer também de estar a falar para os ouvintes, obviamente. E passando à resposta que me coloca numa primeira fase, no fundo, nestes 2 primeiros anos. De facto, tem havido uma continuidade do nosso trabalho em termos de executivo da Junta de Freguesia de São Pedro. Destaco nestes 2 anos de mandato a obra de ampliação do cemitério, que foi conseguida a muito custo e que a primeira fase da obra já está concluída, que nesse caso é empreitada com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, sendo certo que um investimento da parte da Junta de Freguesia também, que se situa na componente da Junta de Freguesia, nas despesas que já fizemos, à volta de 32 mil euros. A empreitada da Câmara foi cerca de 120 mil euros. Portanto, essa obra era fundamental, porque estávamos com o nosso cemitério, só temos um cemitério em São Pedro, o que é bom, por um lado, mas que já estava a ficar bastante preocupante a situação, mesmo muito preocupante. Mas pronto, estávamos ultrapassados, agora vamos investir este ano, vamos requalificar as casas de banho, vamos também ainda e necessariamente dividir a parte interior, porque não está nada feito na parte interior, a não ser ter terra. Portanto, vamos fazer essa parte. O que é que vamos fazer também, ou o que é que já fizemos? Tivemos também a abertura do Espaço Cidadão na nossa freguesia, que tem tido uma grande procura por parte quer dos residentes na freguesia, mas também muito mais por os residentes no concelho. Portanto, o espaço tem estado a dar as respostas que as pessoas precisam, nomeadamente a renovação da carta de condução, do cartão de cidadão, de chave móvel digital, também algumas marcações do CEF e outros documentos que se têm estado a tratar. Também na parte social temos tido na mesma respostas para as crianças e para os séniores. Tivemos o 15º ano de ocupação de tempos livres e que com uma afluência brutal este verão. Tivemos monitores já com grande preparação e que conjuntamente conseguimos ir às candidaturas do IPDJ, em que os nossos monitores, que têm um trabalho grande também com o apoio da Junta de Freguesia, obviamente, deslocações, logística, tudo isso, mas que eles conseguem tirar uma bolsa muito apetecível. E daí que temos a expectativa, aliás já vai haver entretanto mais uma sessão para esta nova fase deste ano. Temos a expectativa de continuar a trabalhar muito nessa área, porque temos muita procura também, não só dos nossos jovens e crianças da freguesia, mas também de outros que não são da freguesia. Claro que damos prioridade aos da freguesia. Depois, em termos também dos séniores, tivemos o Passeio dos Idosos, o passeio anual que fizemos, conforme temos vindo a fazer, já é o 18º, que já fizemos, portanto,
muita satisfação e sendo sempre uns momentos de convívio muito apreciados pelas pessoas que participam. E, portanto, também tivemos. Depois, em termos também sociais, a Comissão Social de Freguesia, que está a funcionar em pleno e que, beneficiando do bom ambiente que existe na Freguesia de São Pedro de Tomar entre as instituições para o bem comum, temos, de facto, conseguido pôr em prática alguns projetos para apoiar quer as pessoas mais necessitadas, mas também promover o desenvolvimento da freguesia com eventos, nas quais exemplificamos como as caminhadas, os dias abertos, o cantar dos reis. Portanto, temos feito esses eventos no âmbito da Comissão Social e temos feito também, por exemplo, a atribuição dos cabazes de Natal e a recolha, portanto, que fizemos pelo Natal, o apoio às famílias mais necessitadas e agora também veio entroncar neste nosso trabalho a questão do CLDS 4G, que é aquele programa que iniciou agora em janeiro, que tem um âmbito também dirigido às populações das freguesias rurais da terceira idade, no eixo da terceira idade. E então temos esse projeto em funcionamento com dinamizadoras da Universidade Sénior e temos, portanto, mais pessoas a participar. Pessoas que também vamos buscar a casa quando não têm transporte. Temos feito essa parceria e estão a funcionar todas as segundas-feiras a partir das 2h30 na junta de freguesia para os séniores. Portanto, as pessoas podem aparecer e participar em várias atividades, desde trabalhos manuais, de expressões, de escrita, de tradições. E também temos, ainda também ligado com esta parte, um grupo de estrangeiros, franceses neste caso, agora é franceses, mas pode ser outra língua, que estão a aprender a falar português. Portanto, já temos um grupo organizado também com uma dinamizadora dessa área. Portanto, estamos, no fundo, também com os séniores do Viver em Movimento, ali na nossa sede de freguesia, com uma dinâmica muito interessante. Portanto, e daí que esperemos continuar tanto a desenvolver estas atividades até com mais cadência. Ainda as técnicas do CLDS têm um programa em que vão visitar pessoas que estão sozinhas e em casa ou que, mesmo tendo um cuidador, essas técnicas vão falar com estas pessoas que não se podem deslocar e também apoiar o cuidador. Portanto, também já sinalizamos algumas pessoas e esse trabalho já começou a ser feito. Portanto, já houve algumas visitas a essas pessoas. Portanto, e vamos continuar a sinalizar. Portanto, isto também é um trabalho contínuo, que numa freguesia tão dispersa como é São Pedro de Tomar, que tem mais de 42 lugares e 36 km², não é fácil. Nós, portanto, temos feito esse trabalho. Depois, também algo que nos tem dado algum trabalho tem sido a atribuição dos nomes das ruas, que era uma situação que estava completamente por fazer. E não, mesmo havendo placas com os nomes das ruas, essa situação não estava refletida, quer na Câmara, quer depois nos códigos postais, que terão que estar todos alinhados também no registro civil, para a renovação dos cartões de cidadão, etc. Portanto, isto tem dado muito trabalho, porque há muitas ruas, muitas travessas e nomes que temos que procurar. Temos feito este trabalho, com grande esforço, mas também sempre tentando ir ao encontro dos nomes e dos locais que as pessoas já estão habituadas, para não criar aqui dificuldades. Portanto, temos feito esse trabalho também.
Uma das ações que marcaram estes 2 anos foi também, naturalmente, a Festa dos Tabuleiros. A Junta envolveu-se, como todas as juntas. Pois. Como é que foi, agora passados estes meses, olhando para trás, como é que foi essa experiência este ano? Quer dizer, este ano a experiência não foi muito diferente das outras edições, porque nós já fazemos Festa dos Tabuleiros desde 2003 e de facto cada edição é uma responsabilidade e uma preocupação no sentido de conseguir fazer tudo bem feito, a tempo, com as inscrições da forma mais transparente possível, também a preocupação que temos de gerir os recursos, para além da questão da organização, também tem que haver os recursos e de facto a Festa dos Tabuleiros este ano, esta edição ficou-nos mais cara, bastante mais, porque também levámos mais pares, mais tabuleiros, e de certa forma não se conseguiram as pessoas, tantas pessoas para fazer as flores pelos programas do IFP, que nós estávamos também, e que todas as juntas praticamente vão buscar, mas não foi tão possível, e então tivemos que ter algumas colaborações que depois também nos acabaram por encarecer. Depois é tudo muito caro, desde pintar as coroas, desde organizar também os jogos populares, desde, portanto, garantir que as pessoas vão e que se vão cumprindo a execução dos tabuleiros. Temos sempre também um apoio de 2 senhoras que estão sempre connosco a montar os tabuleiros já desde 2003, que é o Sr. João Graça e o Sr. Matos, e que nos dão ali também alguma segurança de que as coisas são bem feitas. Havia essa preocupação também da qualidade, por causa das candidaturas, não é? Da festa. São momentos de stress, mas de facto são muito gratificantes no fim. E mesmo o cortejo dos rapazes, acho que foi mágico, de facto, a nossa festa e a nossa presença também da freguesia, considero que foi excelente. Falemos então do presente e comecemos pelo orçamento este ano. Sim. Como é que estamos de orçamento em São Pedro? Do orçamento deste ano, os orçamentos de alguns anos atrás compõem-se de receitas do Fundo de Financiamento de Freguesias, que no caso de São Pedro anda à volta, tem sido 57 mil euros, o ano passado foi 60, houve ali um ajuste, como houve em todas as freguesias. Depois temos tido os contratos de execução nos anos anteriores, e este ano que se traduziram na alocação de competências, que no fundo é a mesma coisa, porque temos que fazer o mesmo trabalho, que é limpar as vias, as sarjetas, os sumidouros das estradas municipais, com essa verba, e também os pequenos arranjos nos centros, neste caso no centro escolar. Nós temos um centro escolar. E para essa verba também é 57 mil euros, portanto o valor à volta de 110 mil euros, 114 neste caso, mais receitas próprias. Receitas próprias são o IMI, quando é entre 11 e 12 mil euros em São Pedro, que é um valor espetacular, e também receitas próprias das taxas, etc., que andam à volta de 18 mil, entre 15 a 20 mil euros. Portanto, isto tudo somado dá por volta de 150 mil euros de receitas correntes. Este ano iremos ter contrato interadministrativo
que para realizar obras em substituição da Câmara, portanto, e nesse contrato interadministrativo o que nos está prometido são 72 mil euros. Portanto, para fazer face a algumas obras, nomeadamente pavimentação de vias. O que nós temos tido nos anos anteriores, temos conseguido que mesmo das receitas correntes conseguimos afetar cerca de 25% a 30% para despesas de capital, e com isso também temos feito obra. Embora as despesas correntes também sejam avultadas, porque temos 2 funcionários, temos temos os custos normais, despesas com bens e serviços, reparações de máquinas que já estão super ultrapassadas, e portanto com tudo isso nós gastamos também em termos de despesas correntes aí à volta de entre 80 a 90 mil euros, portanto, e o restante então conseguimos fazer obra. O que em termos de receitas nos sentimos um pouco tanto prejudicados porque em termos do contrato interadministrativo a nossa junta de freguesia vai receber, comparativamente com outras cujos critérios são os mesmos e cuja população é a mesma, vamos receber cerca de 13 mil euros a menos. E esta situação já é uma situação recorrente, porque nós em 2017 também fomos a única junta com as Olalhas que não recebeu os 65 mil euros que a Câmara deu a todas as juntas nesse ano de eleições, com a promessa de realizar a obra do Caminho Municipal 1119. Ora, acontece que a obra não iniciou e ainda não iniciou. E nós também não recebemos os 65 mil euros. Pronto, e acho que a freguesia de São Pedro, tendo em conta também a sua dispersão em termos geográficos, necessita, e temos feito um esforço muito grande para manter a freguesia limpa, as bermas cortadas, as valetas arranjadas, as estradas vicinais, os caminhos vicinais com o Tuvenã, e desejaríamos de facto fazer muito mais obra, porque nesta sequência, em termos de caminhos, para além dos municipais, que é o Caminho Municipal 1119, que está para arranjar há mais de 20 anos, e que muitas polémicas deu no passado, em que outras câmaras estiveram, portanto, a gerir. O que é certo é que ainda não se conseguiu ultrapassar esse trauma. Eu acho que deve haver um trauma com o Caminho Municipal 1119. Ele está de facto contemplado este ano no plano, mas eu tenho as minhas dúvidas que ele não vai sair daquele plano e orçamento, porque não é necessário trabalhar num projeto, fazer o projeto e depois fazer a obra. E, de facto, não temos ainda qualquer indicação sobre isso. Portanto, é uma situação grave, porque a população está muito descontente, não compreende porque é que não se faz aqueles 1800 metros de estrada, e precisamos mesmo que eles se façam. Para além disso, existem uma lista interminável de estradas que estão em terra batida e que por todos os lugares nós temos, desde a Quinta do Falcão ao limite da freguesia, na Bairrada, mesmo ali perto do centro cívico,
vários locais onde existem estradas que precisavam de ser arranjadas e que estão em terra batida. As pessoas já não compreendem e já não aceitam e já questionam. Para além disso, existem outras que estão todas esburacadas e precisávamos de facto de intervir nas vias, mas não conseguimos fazê-lo sem verba. E explicar isto às pessoas, explicar também porque é que nós somos prejudicados em termos de atribuição de verba, é difícil. E embora todos os dias tentemos lutar contra essa contrariedade, o que é facto é que ainda não conseguimos que nos cedam ou nos atribuam mais valores. Mas nós não vamos desistir. Portanto, nós vamos continuar a solicitar, porque as pessoas estão, de facto, a precisar dessas respostas, em termos de vias. Necessitar também de respostas a outros níveis, nomeadamente, por exemplo, também o saneamento. A cobertura de saneamento na freguesia também é muito baixa, não é? Agora, com a Tejo Ambiente, há a esperança que, de facto, as coisas mudem, pelo menos um pouco? Sim, pelo menos há essa esperança. A Tejo Ambiente, que, portanto, vai e já está, pelo que nos tem sido comunicado, a fazer as candidaturas para irem a fundos comunitários para a realização do saneamento em Baixa. Neste caso, eu estou-me a referir a São Pedro, e é aquilo que nos tem sido informado, e que irá haver saneamento no Coito, na Bairrada e um pouco para a Babarriqueira. Sobre o plano de trabalhos e de intervenção, era muito útil que a Câmara nos disponibilizasse, mas apesar de eu já o ter pedido por mais do que uma vez, ainda não me foi disponibilizado, porque isto também depois vai entroncar nas pavimentações que nós queremos fazer, porque obviamente existe a estrada da Babarriqueira, que é uma estrada municipal, que está muito degradada, que é a que está mais degradada em termos de estrada já alcatroada, e que essa estrada seria uma das primeiras a fazer a intervenção, mas se o saneamento for até lá, não vai ser já intervencionada na pavimentação. Terá que esperar para entrar primeiro o saneamento. Portanto, estamos a aguardar que agora no mês de março, até ao fim do mês de março, nos possam ceder o projeto, para que depois o nosso contrato também possa ser efetivado, porque ainda não está efetivado, tendo em conta esta limitação. Depois, em termos de saneamento básico, em Baixa só há em Vale Florido e em São Pedro, ali no centro cívico, e um bocadinho na Marianeia, só até à ex-fábrica só. Também o saneamento em alta, o em baixa vai-se fazer porque existe já as condutas em alta, não é? E daí que se vai aproveitar para se fazer essas obras. O que é que também acontece na nossa freguesia em termos de águas? E ainda falando do saneamento, vou falar das fossas e das dificuldades que as pessoas têm por causa dos despejos das fossas e dos custos que têm que suportar. Isso também é uma resposta que não sei como é que se vai como é que vai ser com esta nova empresa, porque o que acontecia anteriormente é que os custos elevados para as pessoas que precisam mesmo despejar as fossas e não têm acesso ao saneamento, e a execução desse trabalho, a celeridade também, não era muita, e que deixava as pessoas, no fundo, com os problemas que são difíceis de manter, não é? As fossas cheias que trazem muitos problemas. Isto em termos de águas, também temos problemas,
temos alguns ramais que, apesar de curtos, ainda não foram feitos, e apesar de, desde 2015, ter pedido para serem feitos. Porque há pessoas que precisam de ter água potável e não a têm. Portanto, era bom que agora se pudesse concretizar essas respostas. Mas, em termos do reservatório que está na Portela e que abastece toda aquela zona da Portela, bairro Boca da Mata, Fontainhas e uma parte de São Pedro, esse reservatório periodicamente tem problemas. Existem problemas com a bomba dispara, ninguém dá por a bomba disparar e acontece que as pessoas ficam sem água. E ainda há pouco mais de 3 semanas, num domingo, o lar ficou sem água, mais de 15 horas. Os cafés e restaurantes, as pessoas, e isto é uma situação recorrente. Esta situação tem que ser resolvida. Eu espero que, com a TEG Ambiente, pelo menos resolvam também esta situação, porque as pessoas telefonam-me e muitas vezes quase que me insultam, porque não têm água para tomar banho, o que eu compreendo, que as pessoas vêm do trabalho, também precisam de tomar banho, mesmo no verão, seja de verão, seja de inverno, mas muitas vezes as pessoas, pronto, ligam para o Presidente da Junta por todos os motivos, e sendo este também um. O que aconteceu aqui com esta situação muito concreta de há pouco tempo é que agora existe um call center ou um número para o qual ligam que não é, que é um call center que a empresa já tem contratualizado, provavelmente, pronto, as pessoas passam o tempo a ligar, mas a resolução dos problemas também não se faz. Era bom que as coisas pelo menos funcionassem melhor. E sendo uma empresa intermunicipal, acho que esperamos que funcione melhor. Em termos da recolha de lixo, como é que se está? Em termos da recolha de lixo, é assim, em termos de dotação de equipamentos na freguesia, a esse nível estamos praticamente com satisfação a 100%. Recebemos agora 21 ecopontos que colocamos para além dos que já tínhamos, que fizemos essa colocação. E agora, o que é que acontece? Alguns dos ecopontos que entretanto fomos pondo já estavam cheios. Pronto, porque foram postos em locais onde também havia necessidade e não há o serviço ainda não está oleado no sentido de fazerem a recolha. Claro que nós, em termos de junta, vamos sinalizando, mas era preciso que essa recolha fosse mais regular. Em termos dos outros resíduos, passamos sempre muito. Cada vez tem havido menos vezes de recolha, ou seja, há locais, há períodos sazonais em que sistematicamente os caixotes continuam cheios, há ruas que continuam cheios vários dias, e alguns várias semanas. Pronto, isso é mau, porque o lixo fica espalhado, os caixotes ficam com um cheiro insuportável, ficam cheios. Portanto, vamos ver se essa situação também possa ser corrigida, porque de facto também não tem sido, não tem corrido da melhor forma. Falemos um pouco também do processo de iluminação. Há um projeto no Concelho de Tomar para a instalação de iluminação pública com LEDs. Em relação à freguesia... Em relação à iluminação, a freguesia de São Pedro também não foi contemplada ainda com essa iluminação sofisticada que está na ordem do dia. De facto,
a iluminação tem sido muito deficiente. Eu tenho ruas inteiras sem iluminação há mais de 4 meses. Eu sistematicamente passo à noite nas ruas da freguesia, nos lugares, e faço um levantamento da iluminação que está fundida, e tenho mandado dezenas de e-mails com a localização dessas iluminações fundidas. Até aí setembro do ano passado, mais ou menos, nós tínhamos uma resposta, não era imediata, mas era bastante satisfatória. A EDP ia, por mais uma insistência, mais outra, acabavam por ir. A partir dessa altura, o que é que acontece? Praticamente não têm ido. Tenho, de facto, essas ruas, e ainda esta semana, mais 3 ruas completamente às escuras há mais de 4 meses, para além das outras. E a iluminação nova, a substituição, andaram a fazer 2 ou 3 ruas na freguesia, depois desapareceram. Não sei, já questionei os serviços, parece que vai haver uma reunião com os empreiteiros esta sexta-feira, dia 21, segundo o que me disseram, e que depois me dariam informação, mas que em outras freguesias já fizeram essa substituição toda e que é rápida. Não sei quando é que se deslocam para fazer toda a freguesia. Depois existem mais 61 novos BIPs que nós já tínhamos acordado e a Câmara aceite há cerca de 2 anos. Aceitaram esta nossa proposta e incorporaram-na. Depois autorizarem, transmitiram, tinha sido autorizado, mas só que esses 61 BIPs, o que nos dizem é que só serão colocados depois deste trabalho todo da substituição por LEDs. Portanto, trabalho todo no Conselho. No Conselho. Portanto, depois de todo o trabalho no Conselho, então é que vêm as outras 61 BIPs. Quer dizer, que mesmo assim ainda não é o necessário, mas foi o que foi aceito, portanto, e nós já temos outros pedidos, portanto, vamos já em carteira, já estamos com outros pedidos, porque de facto a freguesia é muito dispersa e com população muito idosa e as pessoas não podem estar sem iluminação. Portanto, isso tem sido também um grave problema e queixas também todos os dias das pessoas. Passemos para outro tema, PDM. PDM é sempre tem sido uma questão nos últimos anos importante para as freguesias, por todos os impactos que provoca esta revisão ainda por concluir, será para breve, diz-se, mas de facto tem tido também ao nível da freguesia de São Pedro impactos negativos. Sim, a revisão do PDM é um processo que se arrasta há vários anos, e que havia a expectativa criada deste executivo e do anterior de acelerarem e conseguirem de facto a revisão. O que não tem sido uma realidade e que em termos da freguesia de São Pedro existem situações graves que têm a ver com o facto de algumas empresas não poderem ter as suas situações regularizadas em termos de licenciamento e de tanto quer das instalações, e isso tem trazido problemas para as empresas, para as pessoas também, porque veem as suas expectativas em termos de freguesia e de se fixarem ou de se manterem e melhorarem as condições que têm, também têm sido prejudicadas pela ineficácia da situação. Em termos também de uma resposta social, em termos da IPSS que temos na freguesia, que é um dos motores de desenvolvimento também da freguesia e uma das respostas à população mais idosa,
tem trazido constrangimentos que considero graves para o desenvolvimento e para a sustentabilidade da instituição. Muitos esforços têm feito, e se a freguesia de São Pedro de Tomar, perante tantas contrariedades, consegue ter um nível ainda assim de desenvolvimento, o deve essencialmente à capacidade das pessoas que estão à frente das várias instituições e, no fundo, também ao apoio da comunidade. Porque eu estou a falar, por exemplo, na Associação de Apoio Social do Centro de Dia e Lar de São Pedro, que é a entidade que dá resposta à população idosa nas várias respostas sociais, e que tem a sua capacidade esgotada há muito tempo para lar, e tem a possibilidade de fazer uma ampliação da resposta lar, mantendo praticamente todos os serviços gerais, ou seja, criando a resposta para mais 15 camas, cujas instalações não precisa de ampliar, apenas precisa de alterar o uso, neste caso da cave, mantendo todos os serviços que já tem e podendo até criar mais postos de trabalho e respostas para as pessoas que todos os dias nos procuram. Essa possibilidade está-nos vedada, porque o índice de ocupação de construção está esgotado, e tendo esta questão já sido colocada há mais de 2 anos, não houve vontade para fazer uma mudança de uso, neste caso, nesta instituição, mudança de uso, tanto que se faria a suspensão do PDM e se faria o pedido da mudança de uso, e isso não foi feito, e poderá trazer no futuro a abrir o programa de candidaturas ao programa PARES, poderá ser condicionar completamente a ampliação dessa resposta, porque a associação não tem meios suficientes para levar a bom porto uma obra sozinha, e o facto de poder ir a fundos do programa PARES encaixava na perfeição para a sustentabilidade desta instituição e para a manutenção dos postos de trabalho e das respostas às pessoas. Portanto, neste sentido também tem sido um bloqueio, o PDM tem sido um bloqueio nas várias vertentes, quer dos particulares, quer das empresas, quer neste caso da parte social, e que de facto caberia aqui ao município fazer essa suspensão do PDM. Sim. Bastaria isso, não é? Sim, teria que fazer um processo de suspensão, não é? E de mudança de uso articulado. Isto tem que ser tudo articulado com a CCDR, pronto, porque obviamente estes são processos que a correr de forma excelente poderiam ir até 6, 7 meses, mas a correr normalmente se calhar até podia demorar 1 ano. Mas o que é certo é que já vão daqui a pouco 3 anos e continua-se tudo na mesma, e de facto isto é preocupante. Falemos um pouco também de proteção civil. Esta é uma área importante também para São Pedro. Os últimos anos têm sido também uma das freguesias atingida fortemente pelos incêndios. O que é que está a ser feito para obviar a esta questão? É assim, em termos de proteção civil existe a responsabilidade de várias, portanto, em várias áreas. Existe a responsabilidade dos particulares, existe a responsabilidade das juntas e da Câmara, existem aqui várias responsabilidades. Em termos das limpezas, neste momento ainda não é visível que estejam a acontecer essas limpezas, pronto, até porque se calhar é muito cedo, ainda estamos em fevereiro, apesar do limite ser
março, não é? Mas há aqui, choveu e as pessoas também não puderam entrar, porque entrar nos terrenos ainda está é pouco visível essa situação. Depois, em termos do que é que a Junta de Freguesia pode fazer para essa situação, pode ir junto das pessoas, ir alertando, ir, portanto, fazendo a sensibilização, e também lhe foi atribuído um kit que terá a eficácia que terá, mas que nós temos um kit e conseguimos, com efeito, que a EDP nos atribuísse uma carrinha, porque tínhamos o kit, mas não tínhamos carrinha, o que é extraordinário, mas com muita boa vontade da EDP nos atribuiu uma carrinha usada, e então agora temos o kit e a carrinha. No entanto, existem outras dificuldades, que é ter as pessoas para trabalharem com estes equipamentos, as pessoas que têm que assumir responsabilidades. Pronto, o kit é de primeira intervenção, no fundo é para uma situação mais emergente, e de facto nós vamos ter disponível dentro das limitações também dos horários que as pessoas estejam disponíveis para fazer, não é? Porque existem alguns voluntários, para trabalhar, mas pronto, também tem que ser dentro dessas disponibilidades. Em termos também da parte das respostas do município, sabemos que fomos convocados, entretanto, antes de ontem ou ontem, para uma reunião para a semana, dia 27, para falarmos sobre estas questões de articular ações de sensibilização, etc. E não só. Pronto. Dia 27 temos uma reunião. No entanto, também deixar aqui um registro de que a Câmara articulou com 2 juntas de freguesia a criação, através de protocolo, de equipas de sapadores. Articulou, sem haver qualquer conversa ou, portanto, a colocação da questão para as outras freguesias, lembrando aqui que das freguesias com maior perigosidade que estão no concelho de Tomar, são 3 freguesias, que é São Pedro, Serra Junceira e Olalhas, que estão mesmo, e isto está incluído no plano que foi aprovado recentemente na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que é um plano que vai até 2029. Portanto, são estas 3 freguesias que são as que são com a maior perigosidade, e para estas freguesias deveria ser a intervenção prioritária. O que é que nós constatamos? Que o município vai fazer os protocolos com Serra Junceira e com a Aceiceira. Portanto, ficam aqui algumas dúvidas em relação a estas decisões que, mais uma vez, não são claras e não são sequer discutidas. Eu acho que deveria haver, da parte da Câmara, um olhar para o Concelho e articular respostas que fossem benéficas para o território. Tem o levantamento, tem a sinalização e a atuação dos meios não está alinhada com essa sinalização. Deixo essa questão porque realmente é uma questão que me preocupa, porque se há algo que eu disse no passado foi que, relativamente à proteção civil, o que fazia sentido não era atribuir kits, era ter equipas nos locais onde existe maior necessidade. Chegamos a essa situação de ter as equipas nos locais, mas aqui eu deixo as minhas dúvidas relativamente à realidade e àquilo que foi e que está contemplado num plano que foi aprovado na Comissão Municipal de Defesa da Floresta
num plano que foi feito por uma entidade contratada pela Câmara. Portanto, não é um plano da Junta de Freguesia de São Pedro e não é um plano de outra Junta de Freguesia qualquer. É um plano do Conselho. Portanto, em relação à proteção civil, existem ainda a necessidade de limpeza de caminhos florestais para os quais não existe o mínimo de apoio, nem preocupação. A questão aqui é, cada um tem que fazer os seus. Agora, os meios é que eu não sei onde é que eles se vão buscar. Não há máquinas, poderia-se fazer uma parceria com os militares ou outro tipo de parceria, intervencionar, não estou a dizer que todos os caminhos, mas aqueles que são mais prioritários. Mas o que acontece é que nós, o ano passado, fizemos a limpeza de caminhos florestais, vários, e fizemos também em parceria com a Associação de Caçadores. Portanto, a Junta de Freguesia de São Pedro fez esta parceria e limpou vários caminhos florestais e pagou. E a Associação de Caçadores também pagou uma parte. Portanto, existe uma falta de visão para as freguesias que necessitam e de diálogo, portanto, de ultrapassar problemas comuns e de talvez articular meios de forma mais eficiente. Falemos do Plano Especial de Albufeira de Castelo de Bode. Esta é outra questão que também tem vindo a preocupar a freguesia, uma vez que tem, digamos assim, uma larga extensão da sua margem com a Albufeira, não é? Em relação ao Plano Especial da Albufeira de Castelo de Bode, não há assim muito a dizer. Existe, de facto, uma preocupação, porque esta revisão, portanto, vai ser importante, vai ser determinante. Nós, as três juntas que confinam com a Albufeira, nós, Serra Junceira e Olalhas, fizemos um documento que apresentámos ao município, à Câmara, conjunto, e onde fizemos algumas, tanto, no fundo, alertámos para algumas situações que estavam eventualmente a ser ponderadas. Sobre as respostas a essas questões ou sobre a evolução dessa situação, ainda não tivemos respostas. Eu sei que houve uma reunião no Castelo de Bode com os municípios, em que Tomar também esteve, obviamente, com os municípios que fazem, que confinam, mas sobre os resultados dessa reunião ainda não nos chegaram e nós, de facto, preocupa-nos muito essa situação por todos os motivos e mais alguns, porque a zona que confina com a Albufeira também para nós é uma zona importante para o futuro. E deve ser importante também para o futuro de Tomar, não é só para o futuro de São Pedro, porque, mais uma vez, aqui eu acho que se deveria ter em conta o futuro de Tomar e nós verificamos que não existem estruturas e equipamentos que as pessoas possam usufruir da água da Albufeira e, contrariamente a todos os nossos vizinhos. Portanto, acho que deveríamos dar um passo em frente e preocupar-nos e, neste sentido, a Junta de Freguesia também está preocupada com esse assunto. A Junta tem algum projeto para a margem? Tem alguma coisa pensada? Fala-se em praias fluviais, noutras freguesias? Sim, neste plano de ordenamento que agora está a ser revisto, contemplava praia fluvial. Portanto, assim como contempla as outras ao longo da Albufeira. Obviamente que a Junta de Freguesia porque não tem posse de terrenos, não pode fazer portanto, dinamizar essa situação. Esperávamos que, obviamente, deve ser uma situação e uma decisão que deve ser articulada e
também priorizada pela Câmara Municipal. Estamos a aproximar do final. Falemos Sim. das questões de educação também. Eu ainda tenho Diga-lhe. também para dizer algo que nos preocupa muito e que tem a ver com o encerramento de uma ponte que foi encerrada a 4 de fevereiro de 2019. Estamos a falar em da concreto. ponte em Vermoeiros, que é chamada Ponte da Bem Posta, mas é ali em Vermoeiros, e que transtorna e muito as pessoas que passavam nessa ponte. A ligação entre Bem Posta, Quinta do Falcão, Marianaia, fazia-se toda por ali. As pessoas que vêm trabalhar para o lar, para o centro escolar, que se deslocam para outros locais da freguesia mais a norte, acabam por estar condicionados. Não há uma perspectiva, não há uma resposta, não há um plano, e essa situação preocupa-nos a todos muito. Deveria haver uma preocupação também da Que Câmara razões Municipal. é que o município eventualmente invocará para não resolver esta situação? Pois eu não Não sei. Não sei, pronto, deve ter outras prioridades. Provavelmente. Falemos então do centro escolar. O centro escolar, portanto, o nosso centro escolar é também a nossa menina dos olhos de ouro, onde mais de 100 crianças estudam e têm as suas atividades, onde à volta de 20 pessoas trabalham ou mais, em que o ensino é de qualidade e em que a Junta de Freguesia sempre pugnou para que aquele centro continuasse a ser de qualidade e continuasse a ter crianças, e isso tem sido uma realidade. Temos conseguido, apoiamos com a atribuição do material escolar, apoiamos com atividades no âmbito das festas de Natal e do Dia da Criança e de outras atividades. Apoiamos a requalificação de uma sala para a criação das condições para funcionar o Laboratório da Ciência, e que o valor que investimos e que consideramos importante foi a cerca de 3.100 euros. Pena é que os equipamentos que já estavam na escola desde o início do ano letivo, ou antes, ainda não estejam totalmente em funcionamento. Mas isso é outra situação. Para além do mais, nós também pugnamos por a Câmara ter que intervir na melhoria do estacionamento, porque o estacionamento que existia era de um particular, e então o particular já vendeu aquele artigo, e então nós insistimos com a Câmara para que se criasse aquela bolsa de estacionamento, que neste momento está de facto a dar a resposta, não totalmente, mas também temos ali uma outra solução que entretanto havemos de pôr em prática, só que ainda estamos a aguardar, portanto, em relação ao particular com quem já estabelecemos alguns acordos. Portanto, o centro escolar e a educação são de facto uma prioridade. A parte das associações e dos eventos que ocorrem na freguesia também é para nós importante, porque são, no fundo, dinamizam num território disperso, acabam por dinamizar e conseguir agregar as pessoas em volta de objetivos que, por vezes,
não são muitos ao longo do ano, mas são importantes. Portanto, as associações também têm esse papel e daqui também dar essa nota, para além das associações, as comissões, as organizações de catequese, o festival Vens Ouvir ou Vens Curtir, que no fundo é uma imagem de marca das jovens da freguesia de São Pedro de Tomar, que a comunidade muito bem acolheu e colabora e que é muito visitado. Pena é que não tenha a possibilidade de receber apoios como outros eventos no concelho. Portanto, isso cria algumas dificuldades para o financiamento do evento. Depois, em termos de outras atividades que nós fazemos, temos diariamente as respostas com a população, do atendimento, das pessoas que necessitam dos serviços da Junta, dos cemitérios, tudo isso, tudo o que nos pedem. Estamos diariamente a ser solicitados de dia e de noite. Muito bem, esgotamos o nosso tempo. Naturalmente, outras questões ainda para abordar. Ficará para uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Sim, eu é que agradeço também e deixo aqui o meu bem-aja à população de São Pedro, que tem sido extraordinária e que nós queremos que continue assim. Os jovens também têm aderido muito às nossas atividades e vão com certeza ser os motores do desenvolvimento daquela freguesia, e a todos os que se têm lá fixado ultimamente, que têm sido muitos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. Foi mais uma edição do Freguesia a Freguesia, desta feita em destaque São Pedro.